Fala, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aí com mais um podcast, dessa vez uma versão um pouco diferente. Estamos com um convidado especial aqui. Contamos aqui com a presença do Guilherme Soria Bastos Filhos, que é o atual secretário de Política Agrícola do governo. Já tem aí algumas passagens por empresas de grande importância no setor, né? Teve experiências aí no Banco Mundial, na FGV, foi sócio-diretor da Agroconsult, também foi gerente sênior da área de inteligência de mercado da Multigrain, que era uma trading do grupo Mitsui. É engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e com mestrado pela Exalc e pela Universidade de Maryland, na área de economia e agronegócio. E é o atual secretário de Política Agrícola do MAPA desde julho de 2021, mas iniciou a sua participação, né, a sua presença no governo atual como presidente e diretor executivo aí da Conab para a área de políticas agrícolas e informações entre março e dezembro de 2020. Então, queria agradecer aí, primeiro, o Guilherme por ter aceito o nosso convite, pela presença, e para estar aqui trazendo aí mais informações para a gente do cenário de crédito rural, seguro rural, expectativas para a safra 22-23. Então, Guilherme, muito obrigado e pode fazer sua apresentação. Oi, Stefan. Bom dia aí. Primeiro, satisfação em reencontrá-lo. Um grande abraço. Lígia, um prazer poder estar aqui conversando com vocês. E, bom, começando aí o chute, né, da próxima safra, acho que não sei se vocês acompanharam, semana passada, lá no anúncio das perspectivas da Conab, realmente aí apontando aí para uma safra aí de 308 milhões de toneladas. A gente pensa, puxa, é um senhor no avanço, mas a gente tem que considerar que a gente teve essa quebra, essa frustração grande, né, esse ano em relação ao Sul. Então, a gente pode dizer o seguinte, quer dizer, o pacote tecnológico, o potencial tecnológico, né, para chegar a essa safra está no campo. A gente vai agora, de novo, mais uma vez, depender exatamente das condições climáticas, né, principalmente da distribuição do regime de chuvas, né, para que ela realmente se confirme. Mas, pensando no que tivemos também, em termos até de incertezas quanto ao acesso a insumos, né, que a gente começou o ano, não só, foi antes, inclusive, da guerra da Ucrânia, né, mas a gente já tinha, por exemplo, no caso do DICOAT e de defensivo, já em função da crise energética lá da China, já alguns cenários aí complicados, né? Mas viemos trabalhando muito fortemente conversando com o setor e permitindo, né, que a gente tivesse as informações adequadas para que esse fluxo não se interrompesse. Isso sim seria uma tragédia muito grande. Mas, enfim, então chegamos aí a essa safra, eu acho que com um plano safra que foi anunciado, recorde em termos de volume de recursos, com os insumos também, claro que mais caros, mas a gente sabe que em muitas atividades as margens continuaram seguindo positivas, o que isso justifica e entende aí essa expectativa de avanço na área plantada, né, de quase 2,5 milhões de hectares para a próxima safra. Então, essa é a conjuntura. Eu acho que foi um timing muito importante no momento que a gente fala que a gente tem um plano safra, eu diria até mundial, global, como o presidente do Banco Central até comentou conosco quando a gente estava montando o plano safra, né? E eu acho que a gente vê exatamente nesse momento, né, em que o Brasil tem condições de continuar exportando esse excedente exportável que ele tem, né, para atender os mercados hoje que vão precisar. E a gente vê aí a evolução das condições climáticas nos Estados Unidos, na própria Europa, né, e vão realmente demandar as exportações brasileiras. O Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela está um pouquinho fora do contexto aqui, mas como
A gente está em ano eleitoral, todo mundo com os ânimos acirrados, tem muita acusação, né? O nosso setor já sofreu aí alguns ataques, né? Ou algumas duras críticas, se a gente quiser ser um pouco mais eufemista para falar. E surgiu uma polêmica de que o nosso setor ele é muito subsidiado, né, pelos governos historicamente. E eu queria saber o que você acha dessa afirmação, assim, como que você colocaria ela, né? Porque há um contraponto que diz que, na verdade, esse subsídio vem dos bancos, né? Mas por que os bancos fariam esse subsídio, trariam esse subsídio, enfim. Você podia falar um pouquinho sobre esse tema para a gente? E já isso aí assim, não faz o menor sentido, né? Inclusive chegando e olhando o último relatório do CDE, os dados de 21, né, mostram exatamente que o subsídio equivalente ao produtor aqui no Brasil é de 1,56% do valor bruto da produção. Então, assim, você compara em relação aos Estados Unidos, União Europeia, né, que estão lá na faixa de 15%, 20%, eu diria, a gente praticamente não é nada em termos de subsídio. Então, eu acho que não procede nem um pouco, muito pelo contrário. Eu acho que toda a dinâmica que a gente vê no crescimento do setor é exatamente por ter sempre adotado aí uma política mais próxima do mercado, né? Já teve intervenções mais fortes lá no passado, né? Mas a gente vê que no passado mais recente, exatamente o que tem imperado, exatamente a deixar os preços flutuando livremente. Excelente. Acho que aí o Stefan pode dar continuidade. Bom, Guilherme, a respeito, né, dessa expectativa muito positiva aí com a safra 22/23, a gente tem toda a questão também do plano safra que veio aí de forma a surpreender pelo volume de recursos, né? A gente tem um total de quase 341 bilhões de reais que vão ser disponíveis aí para toda a cadeia, um aumento de 36% em relação ao ano passado. Uma boa parcela ainda desses recursos vão ser aí disponibilizados com juros controlados, quase 196 bi, e cerca de 145 bilhões a juros livres, né? E olhando, né, o principal desafio que a gente teve esse ano, né, para toda a problemática em relação à questão dos recursos do governo, do caixa do governo, dado o combate de pandemia, dado toda essa questão inflacionária que veio aí a, a elevar, né, contribuir aí para essa elevação da Selic, né? Como que foi esse trabalho, né, de tentar, né, segurar essa questão da taxa de juros, né, a um valor mais acessível que não fosse corroborar aí com uma menor disponibilidade de crédito ou ao mesmo tempo, né, e que isso fosse impactar o apetite também ali, né, a demanda do produtor quanto ao custeio da sua safra, como isso fosse impactar no financiamento, na sua demanda por recursos. Então, Stefano, foi realmente um plano, e segundo o pessoal que está aqui da minha equipe, que já está há 20 anos aqui no Ministério, foi o plano mais difícil da história, né? E exatamente foi uma conjuntura muito complicada, né? Porque o pagamento da subvenção, quer dizer, essa diferença entre o que as instituições financeiras estão repassando e o custo delas, essa diferença o governo paga a posteriori, né? Então, com esse aumento da taxa de juros, e a gente teve um escalonamento muito forte, né, desde o ano passado, né, o que tinha de espaço orçamentário para pagar a subvenção, ele foi rapidamente exaurido. Então, em função disso, a gente teve, inclusive, o Plano Safra passado, né, ele ficou bloqueado de fevereiro até junho. A gente chegou a fazer um movimento aqui no Ministério, onde a gente disponibilizou alguns espaços orçamentários que provavelmente não seriam utilizados, como a política de suporte de preço, a PGPM, e alocamos lá para pelo menos liberar o custeio do Pronaf. Mas as demais linhas ficaram fechadas até junho.
né? E esse foi o ambiente de discussão desse novo Plano Safra, né? Porque ainda com o aumento da taxa de juros, é isso, quer dizer, você não tinha espaço orçamentário para poder, inclusive, abrir um novo Plano Safra. Então, essa foi realmente, eu diria, foram idas e vindas, milhões de reuniões entre agricultura, economia e Banco Central, né, para a gente tentar achar aí um bom equilíbrio entre taxas de juros e volume de recursos que seriam disponibilizados, né? É claro que do lado aqui do Ministério, a gente sabe qual é a importância, né, de você manter taxas de juros realmente mais baixas, mas aí você tinha exatamente esse desafio entre poder ter mais recursos agora, né, e pensando aí que você teve um aumento de custo de produção em relação ao Plano Safra e o anterior, né, então realmente a gente teve que tomar essa decisão de pelo menos priorizar as baixas taxas de juros para os pequenos e médios, né, e no caso dos demais, a gente não fala nem grandes, os demais produtores, né, tiveram que ter aí uma taxa de 12% no custeio, né? Então, essa foi a conjuntura que a gente teve na confecção desse Plano Safra. Desculpa, Stefano, vou pegar aqui. Guilherme, prazer, meu nome é Iago, sou head de pecuária aqui da Agrifato. E bem, essas perguntas que o Stefano trouxe vieram até de mim. Eu sou economista de formação e aí eu fico meio preocupado, né? Quanto a tanto crédito, quanto vai ser esse volume, por conta do que aconteceu justamente nesse último plano safra, né? A gente teve um problema de volume de dinheiro que foi disponibilizado e a gente teve que fazer novas rodadas de captação ali durante o mês de fevereiro, né? Um crédito suplementar, né? E aí a minha pergunta é: existe risco novamente para esse plano safra de que a gente fale em falta de dinheiro, digamos assim, como ocorreu durante fevereiro e março de 2022? Existe algum risco de repetir o que foi visto ali durante fevereiro e março desse ano? Não, Iago, não acredito nisso. A gente não trabalha com esse cenário, mesmo porque, como eu disse agora, né, nós temos um cenário de estabilidade e até talvez uma retração aí da taxa de juros, né? Claro que a gente estava esperando primeiro que a gente tivesse algum impacto aí na redução, na retração da inflação, né, para poder ter essa sinalização aí pela frente. Então, nesse sentido, a gente não vê. De novo, qual foi o grande problema? A gente tem teto de gastos, você tinha um espaço orçamentário para pagar com a subvenção e a escalada da taxa de juros foi muito forte. Então, o diferencial daquilo que o governo tinha que complementar, ele começou a ficar muito maior e aí não tinha jeito. O cobertor é curto, alguém tem que perder para você poder fazer os pagamentos, né? Perfeito. Entendi. Já ficou claro para mim que acho que a prioridade nesse plano safra que foi desenhado novo não foi tanto manter o crédito, a taxa de juros ali, o valor da taxa de juros subsidiado a um valor menor, e sim aumentar o volume disponibilizado, né? Acho que o crédito em volume foi mais prioritário do que a taxa de juros em si. Beleza, Tem perfeito. uma observação interessante em cima disso, né, Iago? Porque a gente tinha invertido, né, a taxa média de juros do Plano Safra em relação à taxa Selic, a taxa básica, né, de juros no Brasil, que foi uma coisa, desculpa a minha ignorância, Guilherme, mas pelo que eu tenho de série histórica, que foi uma coisa inédita, né? Ou seja, a taxa de juros agropecuária de 2018 para frente, né, ela estava mais alta do que a taxa Selic, que ficou muito baixa, já logo na sequência aí. E agora a gente inverteu de novo e voltou, entre aspas, para o que a gente considera historicamente a normalidade, que são taxas de juros agropecuários mais baixas do que a própria taxa Selic. Eu acho que só aí já vem uma vantagem, inclusive se a gente juntar com o montante que foi ampliado, né? Sim. Isso, exatamente. E seguindo aqui, Guilherme, aproveitando aí, puxando a sardinha, né, para o nosso lado, para o lado da pecuária aqui, que é o grande core aí de clientes, o grande foco aqui da Agrifato, a gente tem aí que cerca de 33%, né, dos recursos dos planos safras, né, anteriores, tendo essa perspectiva histórica, cerca de 33% dos recursos vão para atividade pecuária, de alguma forma. Do ponto de vista, né, de política agrícola, do Ministério,
existe alguma estratégia mais específica para aumentar essa participação de investimentos na pecuária, ou isso vem balizado justamente por uma demanda que a atividade coloca como em termos de quantitativo, né? Ou seja, esse recurso ele é suficiente para atender a demanda dessa atividade específica, sobra recursos, ainda tem demanda crescente. Como que está essa situação em relação específica à pecuária? Boa pergunta, Stefan. A gente não faz aqui, o Plano Safra ele não tem um direcionamento, né? Então, isso vai muito exatamente como você falou, pela demanda da própria atividade, e que ela tem crescido, né? Então, eu acho que a gente acompanha aí os aumentos de produtividade, principalmente da pecuária bovina, né? Eu acho que no momento que ela vai dinamizando, ela vai tendo já está mais inserida numa cadeia de contratações, ela melhora o seu rating de crédito e tudo mais, ela passa a ser eu acho que ela passa a ter mais acesso, e a gente tem visto isso, que ela tem aumentado, né, esse volume. Eu acho que vai depender muito da dinâmica do setor em cima dessa demanda por recursos, lembrando que também tem uma questão que é a instituição financeira que está emprestando lá na ponta, né? Então, isso depende muito também da saúde financeira de quem está recebendo isso. E aí essa questão da análise de crédito, né, e aquilo que pode ser disponibilizado. E aí a gente também tem que lembrar, né, quer dizer, a parte de como que as cooperativas, né, têm estruturado muito a parte da atividade agrícola, principalmente no sul, que é a região que mais toma os recursos. Por isso que eu falo, é uma dinâmica, né, que ela por si só ela vai puxando mais crédito para si. E eu acho que do jeito que a gente está acompanhando a evolução da pecuária aqui no Brasil, da pecuária bovina, ela está indo muito nessa direção. Então, a expectativa é que ela possa realmente demandar mais crédito daqui para frente. E seguindo aqui também, Guilherme, trazendo uma perspectiva nova, né, vamos dizer, mudando um pouco o direcionamento, a gente veio aí da safra 2021 e 21-22 com alguns problemas climáticos, né? A safra de inverno foi bastante danificada aí pela questão climática. Depois tivemos a safra de verão 21-22 com todo o sul do país, partes do MS, partes de São Paulo também com problema, né? Vamos colocar assim, principalmente estado do Paraná e Mato Grosso do Sul teve duas aí ocasiões, né, consecutivas de perdas expressivas de safra, né? Como que foi essa questão de renegociação de dívidas, de seguro rural, especificamente para esses eventos recentes, né? Com duas quebras consecutivas em regiões, uma forte quebra nessa safra 21-22, em relação a seguro rural, esse montante, né, que a gente tem disponível, ele está sendo suficiente para cobrir esses eventos extraordinários, né, que foi o que aconteceu? Como que está, vamos dizer, já puxando, né, o que seria uma pergunta seguinte, qual que é o estado da arte do seguro rural aqui no Brasil? Quais são essas perspectivas de aumento, né, em termos de recurso, em termos de subvenção? Como que foi esse desafio, que logo que você assumiu já estavam aí os eventos climáticos, né, acontecendo sobre as safras, e agora qual que é essa nova perspectiva aí dentro da política agrícola para o seguro rural? Bom, Stephanie, como você disse, parece que eu acompanhei bem de perto esses eventos, porque eu mal voltei aqui, saí da Conab, voltei para o Ministério, já veio a questão do milho segunda safra, com a quebra, e assim que eu assumi aqui na Secretaria, eu tive as geadas do café, cana, e por aí vai. E aí não parou mais, e aí a gente teve realmente esse desastre agora no início do ano, lá no sul do país. Mas, respondendo aí a sua pergunta, quer dizer, no caso de seguro, a gente ainda está bem aquém do que a gente deveria em termos de cobertura, né? Então, realmente, esse tem sido um desafio, né, como política, né,
para ser endereçada. Isso daqui, a ex-ministra Tereza, ela deu exatamente um impulso muito grande, né? O seguro que a gente sabe assim, lá no início dele, ele tinha uma dotação de 30, 40, 80 milhões de reais por ano, né, para dar de subvenção. Nós chegamos ano passado a 1 bilhão 180. Só que isso daí permitiu uma cobertura de 14 milhões de hectares. Então, a gente está falando aí de 75 milhões, a gente pensando só na agricultura, né, sabendo que pastagens a gente ainda não tem produtos aí desenvolvidos, e a própria pecuária também mais complicado, mas pensando em termos de área agrícola, a gente tem um potencial imenso ainda de expansão. O que a gente está vendo é o seguinte: a forma como a gente conseguiu alavancar isso nos ajudou muito na não necessidade de renegociação de dívidas esse ano. Embora a gente tenha tido os pleitos muito fortes, né, por questões orçamentárias, né, não foi possível atender os pleitos de renegociação, que era simplesmente a simples decisão de, olha, vamos prorrogar o pagamento, o vencimento, né, das parcelas do crédito. Nem isso poderia ser feito, porque a gente já tinha, no início de fevereiro, o trancamento do Plano Safra, e com certeza, e com isso, qualquer montante, né, necessário para você poder fazer uma prorrogação de dívidas, ele precisaria de mais recursos do orçamento e não teria. Então, esse daí foi também um grande problema, né? Nós acabamos atendendo apenas os pronafianos não cobertos com seguro, através de uma MP de crédito extraordinário, que foi promulgada em finalzinho de março, início de abril, de 1,2 bi, onde se permitiu dar um rebate de 35,2% em cima das operações de Pronaf, custeio e investimento que não estavam cobertas com seguro, né? E isso, as operações até finalizaram em julho deste ano, para dar pelo menos uma contribuição nesse contexto. Mas só para lembrar, o seguro esse ano, o programa de seguro rural, já pagou 5,7 bilhões de reais em indenização. E o Proagro, 5,4, e também está indo para 5,4, 6 bilhões. Então, a gente tem aí quase mais de 11 bilhões que foram pagos de indenização só esse ano, né, e boa parte desses recursos foram destinados para a região sul do país. Então, mostra exatamente a importância dessa política. A gente está tentando avançar. De novo, temos um problema de discussão orçamentária, né? Como vocês podem ter visto aí, o governo, infelizmente, eu não gostaria de estar na pele dos nossos amigos da economia, porque é uma situação difícil. Você pensa num país em que você tem apenas 7% de disponibilidade, né, para você fazer investimentos e adotar em outras políticas, porque o resto já está tudo travado, seja com despesas de pessoal, seja com aposentadoria, com tudo que já está marcado e carimbado. Então, realmente, ter espaço para discutir uma importante política como essa demanda também uma série de interlocuções, principalmente com a Secretaria de Orçamento e o Tesouro. Mas isso a gente está fazendo, e a ideia é que a gente possa evoluir. Então, hoje, a situação, só para concluir, o que a gente tem é o seguinte: nós temos já um pedido de suplementação de 710 milhões de reais para esse ano, né, além dos 990 milhões que nós tivemos na LOA para 2022, e estamos discutindo com a economia para que tenhamos aí 2 bilhões para o ano que vem para o seguro, para pelo menos manter essa cobertura de 14 milhões de hectares, né? Mas, de novo, é um momento complicado, difícil, a gente sabe da importância e estamos fazendo o máximo que puder para poder garantir esses recursos para o programa de seguro rural. Secretária, a gente entende assim, a dificuldade de se equalizar taxa de juros, montante liberado e, principalmente, acho que liquidez, né? E na safra passada, até no primeiro mês aqui da safra 22-23, a gente sentiu, até por relatos de clientes, né, a demora da liberação dos recursos
né? Então, considerando essa dificuldade de equalizar tudo, a gente sentiu essa dificuldade de demora de liberação de recursos, o pessoal ficou um pouco aflito. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, obviamente, né, não em tom de acusação, mas em tom de explicação, de compreensão do que aconteceu, o que aconteceu, qual foi a dificuldade aí da gente conseguir adiantar ou acelerar a liquidez para a liberação desses recursos, e a correlação que essa dificuldade de encontrar liquidez em alguns momentos, alguns gargalos tem com as próprias perdas, né, visualizadas aí em decorrência de questões climáticas, etc. Lígia, qual período que você está falando? Porque o período de fevereiro a junho, a gente teve realmente essa dificuldade. Como eu Exatamente disse, esse, desculpa. não tinha, ali a gente não tinha o que fazer. Simplesmente não havia espaço orçamentário para pagar a subvenção. E com isso daí, exatamente, quer dizer, todas as linhas, como eu disse, além do Pronaf Custeio, que nós conseguimos uma imediata liberação disponibilizando um espaço orçamentário que a gente tinha na conta de suporte de preços, as demais, né, elas ficaram bloqueadas porque estava exatamente no momento de se encontrar um espaço para que pudesse abrir isso. Muita Então, gente não conseguiu fazer a quitação, né? E não conseguiu, obviamente, a renovação. Basicamente foi isso. Foi isso. Não, mas assim, do lado do governo, quer dizer, o que aconteceu? A gente não conseguia abrir as linhas, né? Exatamente porque havia essa restrição, a gente precisava achar um espaço orçamentário e com isso aí teve que ter um projeto de lei encaminhado ao Congresso, tem todo um processo de negociação, né? Então isso, infelizmente, não depende só do Executivo, depende do Legislativo, e na hora de se chegar nessas negociações, isso demora muito mais do que a gente gostaria. Perfeito. E aí acho que entra nessa conversa, né, Laurinha? A Laura está aqui, vai se apresentar, da busca por créditos alternativos, acho que em ligação também com conectividade do produtor, digitalização de informações, enfim. Isso. Guilherme, bom dia novamente, prazer, eu sou a Laura, sou consultora aqui de pecuária da Grifato, e eu acho que uma questão bastante importante que a gente tem visto aí no Plano Safra ultimamente, em conjunto aí com a maior demanda, né, do crédito agro, juntamente com o aumento da taxa Selic, a gente teve uma entrada maior do mercado de capitais aí nesses planos e no financiamento no crédito agro em geral. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Está totalmente correlacionado com. A gente tem dois tipos, basicamente, de oferecimento de crédito, o juro controlado e os juros livres aí. Aí eu queria que você correlacionasse, falasse um pouquinho para a gente como que está sendo essa abertura maior ao mercado de capitais, como que até o surgimento de startups, né, nesse segmento de crédito rural tem auxiliado também o produtor, expandido e facilitado essa captação mesmo de crédito para o produtor rural. Então, muito boa pergunta, Laura. Eu estava, inclusive, antes aqui, de estar conversando com vocês, eu estava abrindo o nosso quarto workshop de inovação financeira, né, exatamente trazendo a experiência das AgFintechs. Então, eu acho que o ambiente é esse, a gente sabendo que o que nós temos de crédito a juros controlados, né, esse crédito oficial do Plano Safra, ele é limitado em termos a gente não tem condições de suprir todo o setor, né? A gente sabe que apenas uma parcela, alguns dizem 20%, 25%, no máximo 30%, por exemplo, da necessidade de capital de giro do setor, não teve outra forma senão realmente fomentar a iniciativa, os mercados privados, né, para eles poderem exatamente funcionar e poder atender essa demanda adicional que não seria suprida, né, com esses recursos a taxas de juros controladas, né? Então, o que a gente tem feito, e aí vocês acompanharam a questão da Lei 13.986, a Lei do Agro, né, onde você já começou exatamente, acho que teve um grande ponto que foi a necessidade aí de você registrar a CPR, né, e hoje a gente consegue monitorar todo esse fluxo que já mostra aí um estoque de CPR da ordem de 170 bilhões de reais.
Então, a gente mostra aí, pelo menos consegue evidenciar essa entrada do setor financeiro privado, né, atuando e atendendo às diversas necessidades. E mais recentemente a gente teve aí a Lei 14.421, né, onde ampliou aí esse escopo da CPR, né, ela permitindo a emissão em outros pontos aí da cadeia, né, da insumo, armazenamento, transporte, enfim, e ela começa a abrir, inclusive foi noticiado nessa semana, já a emissão de 47 milhões para uma indústria de insumos. Então, mostra exatamente que esse caminho é o caminho que a gente deve ajudar, né, sabendo dessa nossa limitação orçamentária, né, e, na verdade, acho que trazendo até uma coisa muito mais pró-mercado e mais ajustada ao que o produtor precisa, né, que é exatamente abrir essa participação do setor financeiro privado aqui na concessão de crédito. E as agfintechs, eu acho que elas entram muito trazendo aporte, trazendo tecnologia, reduzindo o risco, né, dos empréstimos, né, fazendo com que essa auditabilidade da operação agropecuária fique mais evidente e, com isso, daí as taxas possam ser mais atrativas, né, para o nosso produtor. Então, eu diria que isso daí são caminhos que a gente tem levado em conjunto, né, e que fazem parte, eu acho, de uma solução aí para o crédito rural agropecuário. Perfeito, Guilherme, muito obrigada. Eu queria também te questionar, que me surgiu essa questão enquanto você comentava. Tem alguma divisão, vocês têm alguma já separação de, olha, créditos com um aporte financeiro maior, né, demandam um volume financeiro maior, eles são mais destinados para o Plano Safra, ou a gente consegue fazer essa captação via mercado de capitais também? Porque eu sei que, falando com algumas fintechs, eles ainda têm alguma limitação, né, de volume financeiro via esse mercado de capitais. Como que funciona? A gente consegue também esses pecuaristas e esses agricultores que demandam, às vezes, um volume financeiro maior, conseguem fazer essa captação via mercado de capitais ou seria outras estruturas? Via mercado de capitais conseguem, Laura. Na questão das agfintechs, de terem acesso, né, a volumes maiores e tudo mais, aí é uma questão de regulamentação do Banco Central, né, que precisa realmente dar para elas esse poder, né, de negociação em termos de volumes maiores. Tem toda a regulamentação do Banco Central que exige, né, que muitas vezes elas não conseguem entrar por conta disso. Mas isso é um ponto que está sendo também conversado com eles, né, para ver como é que elas conseguem se inserir. Então, eu diria, hoje elas estão atuando nesse ambiente, mas ainda de uma forma mais complementar, né, a todo o sistema. Mas eu diria, está acontecendo agora, como eu disse, o 4º workshop de inovação. A gente tem sempre tido aí realmente experiências muito interessantes, né? Então, eu acho que é o início, né? E no momento que você começa a trazer o produtor nesse ambiente, ele já começa a ter o que a gente chama de um track record, né? Então, a partir daí, ele começa a ficar, quer dizer, eu diria, o fato de você já ter essa avaliação melhor do risco daquela operação, daquele produtor, ele já fica mais, eu diria, fica pronto, né, para que ele possa alçar outros voos. Então, no nosso ponto, assim, eu sei que as agfintechs ainda têm esse pleito, a gente tem conversado muito com eles, e isso daí é uma coisa que ainda demanda o Banco Central reconhecer e ampliar. Mas isso não é fácil, por toda a questão de regulamentação do Banco Central que ele possui. Muito obrigada, Guilherme. Guilherme, a gente viu aí, como você comentou, essas duas leis do agro que trouxeram aí justamente essa mudança de oportunidade, né, de visão de trazer mais recursos do mercado financeiro para dar oportunidade aí para o agro, né?
além da CPR, que a gente vê esse crescimento expressivo nos números que são divulgados pela Secretaria, pelo MAPA, né? A gente tem os outros títulos também, Fiagro, CDCA, dentre todos esses, vamos dizer, dentre todas essas propostas, né, essas alternativas, por que a CPR ela vem ganhando esse destaque em relação aos demais títulos? E, assim, olhando, né, num horizonte de curto, médio prazo, né, ela ainda vai continuar com esse destaque, com essa participação, com essa demanda maior e da mesma forma, oferta maior, olhando a necessidade justamente do agro em se financiar através dela? Stefan, na verdade, assim, os demais títulos do agronegócio, né, eles são lastreados em CPR. Então, a CPR ela é a base, né, para você fazer o financiamento direto, né, que o produtor tem, seja com a trade, seja com a revenda, seja com a instituição financeira, né, e depois esses recebíveis eles servem de lastro aí para os títulos, para a LCA, para o CRA, para o CDCA e por aí vai. Né? Então, na verdade, é isso. Eu acho que no momento que a gente... um ponto importante que vale a pena trazer aí da lei do agro, né? Que foi exatamente o fato de você ter que registrar essa CPR. Então, no momento que acabar com aquele estoque de CPR de gaveta, né, você passa a trazer esse lastro mais para a visão. Então, aí a capacidade, né, de alavancagem dos títulos do agro, ela passa a ser realmente incrível, é o que a gente tem visto, né? Como que as LCAs, os estoques de LCAs estão avançando. Se eu não me engano, o último número do Banco Central já aponta um estoque de LCA da ordem de 240, 250 bilhões de reais. Então, mostra aí como que esses títulos estão avançando. Com o fechamento, o trancamento do plano safra anterior, né, as cooperativas começaram a emitir muito CDCA, que eram títulos que até então não estavam sendo aí muito utilizados. Então, é isso. O registro da CPR, através dessas medidas, ela está gerando aí uma dinâmica na promoção desses títulos do agronegócio de uma forma incrível. Tanto que a gente está vendo sempre, todos os dias, a gente vê alguém tá emitindo um CRA, né? Então, é isso. São todos títulos que estão baseados aí na CPR como lastro. E seguindo nessa linha, Guilherme, a gente está aí também, né, com toda a questão ambiental relacionada ao agro em evidência também, né, nos últimos anos. E a gente teve ano passado o acordo da COP também, e olhando também essa questão da CPR, essas novas modalidades que vêm surgindo, CPR verde, outros formatos de CPR, como a secretaria, o governo, o MAPA, tem trabalhado nessa ótica, né, de questões ambientais, financiamentos verdes, dessas novas alternativas que estão ligadas a essas metas ambientais, né, que o Brasil se propôs a cumprir. Existem mecanismos de financiamentos atrelados a essas questões? Sim, como você mencionou, né, a própria CPR Verde, ela já é uma forma de mostrar como é que você pode canalizar investimentos, né, pelo menos um fluxo de recursos, né, em função da prestação de serviços ambientais. Só para lembrar, acho que foi ano passado ou esse ano, que o Banco do Brasil lançou a CPR Preservação, né, onde ela está baseada aí na CPR Verde, ela valora as áreas de reserva legal e de APP ao custo de oportunidade da área agrícola, né? Então, isso daí gera um montante de recursos, né, que podem ser reaplicados na própria manutenção das áreas de reserva, de APP. Então, eu diria assim, hoje nós temos os instrumentos financeiros necessários para poder capturar, né, essa necessidade de prestação de serviços ambientais. A grande dificuldade é a questão da certificação.
né? São as métricas, é você mensurar e certificar de que aquilo que você está promovendo como serviço ambiental, ele de fato existe. E nisso daí, nesse aspecto, aqui no Ministério da Agricultura, a gente está com um projeto junto à Embrapa, que é exatamente para poder lançar indicadores socioambientais do Brasil, né, que a gente possa acompanhar isso temporalmente, em nível de propriedade, né, e em nível de território nacional do Brasil. Com isso, a gente espera que lá na frente, né, o custo de certificação caia bastante. Então, toda essa dinâmica, né, de você poder angariar esses instrumentos verdes, né, para capturar esse serviço ambiental, a gente possa ajudar a contribuir com redução de custos, facilitar a auditabilidade, a transparência dessas informações, porque é isso que é fundamental nessa pegada ambiental, né? E do nosso lado, quer dizer, em termos de crédito, o pessoal sempre fala assim, o plano ABC poderia ser maior e tudo mais, só que a gente tem que, isso daí a gente até fez a gente renovou o nosso acordo com o Climate Bond Initiative, com o CBI, né, onde fez uma revisão de toda a taxonomia das linhas de investimento dentro do Plano Safra, e eles puderam exatamente mostrar o seguinte, olha, não é apenas o que está debaixo do guarda-chuva do plano ABC, que se chama ABC+, agora, que realmente ele promove algum tipo de adicionalidade ou de promoção de sistemas ambientais sustentáveis. Mas tem outras linhas dentro do Plano Safra, né, que também contemplam a promoção do plantio direto, da regeneração do plantio de florestas, dos orgânicos e tudo mais, que não estão necessariamente debaixo lá do guarda-chuva do ABC+. E isso daí, a gente tem uma estimativa que em torno de 56% a quase 60% dos empréstimos feitos no âmbito do Plano Safra para investimento, eles têm algum foco promovendo alguma ação de sustentabilidade. Bacana, Guilherme. O secretário, uma pergunta. Vocês estão analisando, por exemplo, alguma linha mais voltada para a pecuária, pensando no sequestro de carbono promovido pelas pastagens, algo no radar? A gente sabe que é difícil, né? Precisa estudar, colocar tudo em um plano assim analítico coeso, mas a gente sabe que sequestro de carbono não é promovido só por florestas, né? É promovido por pastagens também. E pensando lá em atingir as metas do Acordo do Metano, assinado na COP26, como entraria algum tipo de financiamento de estímulo para que áreas degradadas, por exemplo, pudessem servir para recuperação e plantio de pastagens, né? Algo nesse sentido? Lígia, o programa ABC ele já financia a recuperação de áreas de pastagens degradadas. Também favorece a implantação de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, a adoção de prática conservacionista. Então, isso aqui são todos itens, né, que compõem aqui debaixo do plano ABC. É o que eu falo, para o produtor se beneficiar, né, de todas essas práticas, ele precisa ter uma certificadora mostrando que ele está adotando aquela prática e que aquela prática está gerando uma captura de carbono de ordem tal, né, para ele poder se apropriar. E aí eu acho que esse daí é o grande desafio que a gente tem como Brasil, né, para a gente poder realmente angariar esses recursos em cima dessas adicionalidades. Então, mas eu diria assim, essas linhas estão lá. Inclusive, por exemplo, esse ano, né, os equipamentos que rodam com biogás, com biometano, no caso do Moderfrota, ele já tem 100% da linha sendo financiada, né? Até então, pelo Moderfrota, os equipamentos normais eram até 85%. Outro estímulo que foi dado foi um aumento no limite de financiamento para os produtores daqueles que já tiverem o CAR analisado, né, e validado. Então, vai ter um aumento aí, um percentual a mais de limite para financiamento. Então, assim, esses estímulos estão vindo, né? O que a gente
assim, até em termos de taxas do plano ABC, pensando dentro das taxas de investimento que foram desse plano safra, elas foram, a gente manteve as taxas mais baixas. Gostaria de ter, talvez, taxas muito próximas a zero, mas, infelizmente, ficaria inviável diante de toda essa conversa que a gente teve no início com relação à disponibilidade orçamentária. Mas as taxas de juros do ABC estão em 7% ao ano para as ações de recomposição de reserva legal e proteção permanente e 8,5% para as demais. Então, pelo menos assim, relativamente às demais taxas de investimento, essas daí foram as mais baixas agora desse plano safra, mostrando assim um viés favorecendo aí a adoção dessas práticas. Obrigada, secretário, perfeito. Bom, acho que a gente já está encaminhando aí para 40 minutos, né, Guilherme? Eu queria, assim, como uma última colocação, né, o que você enxerga, né, vamos dizer, dentro dessas mudanças que estão ocorrendo no crédito rural? Quais são as perspectivas de um futuro de curto, médio, longo prazo para novas mudanças, questão de volume de recursos, novas alternativas de financiamento, envolvendo mercado financeiro, questões ambientais, enfim, um resumo dessa conversa que a gente teve hoje. Quais são os direcionamentos aí que estão sendo preparados para esse avanço do crédito rural, para que ele continue, né, fomentando, dando esse suporte necessário aí para o agro brasileiro, que não para de crescer, que não para de trabalhar todos os dias? Qual que é a mensagem final que você deixa para o nosso público? Stefan, eu acho que assim, a gente está exatamente no direcionamento dessa modernização desse conjunto de políticas setoriais aqui para o setor, né, para o agro. Né? Então, em termos de, como a gente tem visto, em termos de dotação de plano safra, de crédito rural subsidiado, a tendência, e o que a gente tem mostrado, é que ele fique mais concentrado para pequenos e médios. E médios também sempre naquele foco de, olha, pronafianos que já estejam mais bem estruturados, eles possam sair do Pronaf, né, e poder ter um acesso a limites e outras condições de financiamento diferenciadas. Né? Então, realmente olhar esse público, né, que ainda precisa e que não teria acesso a tantos instrumentos alternativos, esse vai ser o tom daqui para frente. Paralelo a isso, é cada vez mais ter esse sistema privado, financeiro privado, né, entrando com diversas soluções. Então, essas promoções das agfintechs, que a gente vai conseguir avançar com eles, até de repente em termos do Banco Central, né, eu diria que esses daí vão ser os próximos passos que a gente tem ainda para continuar destravando, e aí eu acho que o papel do governo nesse sentido é tirar a pedra, né, do meio do caminho e deixar que o setor possa funcionar da melhor forma possível. Uma outra medida paralela a isso, que a gente também discutiu, vai ser realmente tratar a evolução desse programa de seguro rural, que está mais que caracterizado da importância dele. Eu acho que esse ano tivemos um exemplo muito grande de como que ele conseguiu gerar um colchão para evitar que a gente tivesse um desencadeamento de renegociação de dívidas, como a gente já viu no passado. A situação ainda não está resolvida. A gente espera assim, que não tenha nenhuma frustração. O fato de não se ter mexido, não se ter tomado nenhuma medida descabida de controle de preços, controle de exportação e tudo mais, deixou que os preços pudessem fluir, deixou com que a atividade produtiva pudesse absorver parte desse aumento de margem. Então, com isso daí, a gente está dando a sinalização para que a oferta continue se readequando, né, e esse fluxo de renda possa ajudar a produção. Então, nesse sentido, quer dizer, o seguro ele tem que realmente ampliar.
Nós temos ainda um problema que hoje a despesa do seguro é uma despesa discricionária, não é uma despesa obrigatória, mas isso também é outro tema que a gente está, como eu comecei a falar, né? O Brasil já tem despesas obrigatórias demais, só que essa é uma despesa que é super essencial para a sustentabilidade do setor e para o governo se precaver, né, de futuras necessidades de renegociação de dívida. Então, no momento que a gente conseguir ampliar essa política de uma forma, colocando ela como o que a gente chama de despesa 2OC, né, na linha lá do crédito, das operações oficiais de crédito, e poder realmente dar mais previsibilidade, a gente acredita que a gente vai poder caminhar conjuntamente, e isso pode ser, eu diria, uma grande mudança de tom, pegando como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem coberturas de grãos, de hortaliças, de pecuária, né, em torno de 90% da área. Então, isso daí é que é um sonho, né, de consumo para que a gente possa deixar o setor funcionando de uma forma mais regular, sem esses soluços que a gente, no passado, a gente vislumbrou. E eu acho que tem outra questão, quer dizer, o desenvolvimento de produtos como seguro de renda, né, que eu acho que precisa trabalhar, né, mas tudo isso também vem junto com a necessidade de informações mais granulares, né, e isso daí é todo um processo que a gente está em construção. A questão nessa questão climática que a gente vivenciou, não agora, mas eu diria foram praticamente 3 anos safras com problemas consecutivos, né? A necessidade do restabelecimento da conversa do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural e do Fundo de Catástrofe, né? Então, esse já foi outro movimento que está sendo feito com o setor todo, né? O nosso diretor Pedro Loyola está trabalhando nisso, e a gente espera que até o fim do ano a gente consiga ter pelo menos um encaminhamento para, a partir de 2023, a gente trabalhar em cima disso, né? E eu acho também lembrar uma outra coisa muito importante, né, a questão da dinâmica da contratação, né, da segurança do preço, seja através da utilização dos derivativos, e a gente sabe que o nosso mercado ainda engatinha, mas eu acho que tem espaço para ele crescer como uma forma de seguro de proteção de preço ao produtor, né, diferente de você ficar dependendo de uma política de garantia de preço mínimo, por exemplo, ela pode ser mantida, mas a gente tem que trazer e desenvolver instrumentos como esse, né? E lembrando que na dinâmica do setor, todos esses contratos de antecipação, né, então a gente vê, quer dizer, não só a relação dos frigoríficos com os pecuaristas, mas das trades com os produtores agrícolas, né, como essas contratações dão uma segurança no crescimento da atividade, né? E a gente viu o caso da soja, a gente viu o caso do milho segunda safra, que só desenvolveu porque você tem esses interlaces desses contratos com antecipação, e isso dá a previsibilidade que a gente precisa para o setor. Então, eu diria que, no ponto de vista, eu acho que a gente está exatamente nesse caminho, no momento realmente de transformação, né, em que o país como um todo não tem dotação orçamentária para poder fazer as políticas como existiam antes, com amplos recursos, e tendo que ser mais eficiente, então ele vai ser, a alocação desses parcos recursos vai ser exatamente para quem precisa ou tem menor acesso, né, a instrumentos alternativos. Paralelamente a isso, temos que evoluir na construção dessa política de seguro rural, que ela ainda está sendo consolidada, e diria, nós estamos aqui há 20 anos dessa política, os Estados Unidos já tem há mais de 80. Então, a gente está engatinhando, mas eu acho que é um modelo privado, público-privado, muito interessante que eles não têm lá, né? Mas que a gente precisa acertar aí algumas pontas. Então, basicamente, eu acho que esse daí é o caminho que a gente tem agora para frente. Secretário, queria agradecer a sua presença novamente. Obrigada pelo conhecimento e as informações compartilhadas. Acho que o Stefan pode finalizar, mas eu, como líder aqui, queria agradecer em nome de toda a equipe e de todo mundo que nos acompanha aqui. A gente tem milhares de pessoas que escutam o nosso podcast e, com certeza, eles ficaram muito contentes aqui por ter essa riqueza do seu conhecimento aqui conosco. Obrigada mesmo. Nada, Lígia, é um prazer, viu? Prazer poder participar.
E assim, aí eu tenho um apreço muito grande pelo Stefan, então é mais uma retribuição aí, uma grande satisfação reencontrá-lo aqui. Poxa, eu agradeço bastante, Guilherme, pelas palavras, né? Guilherme foi meu primeiro aí, né? O responsável por me colocar no mercado de trabalho. Tivemos uma experiência de quase 2 anos trabalhando juntos, então é uma grande inspiração aí, uma pessoa que eu tenho bastante um apreço muito grande. Enfim, quem trabalhou com ele, quem trabalha com ele, sabe do lado pessoal e do profissional que ele é. Eu agradeço bastante, Guilherme, pelo convite, pela receptividade, por ter aceitado esse bate-papo aqui com a nossa equipe, para estar trazendo aí, acho que essas informações muito valiosas para todo o mercado. Acho que ter essa ponte entre os ouvintes, né, o mercado, os produtores, e ter essa ponte com o governo, ter essa conversa, né, para a gente vai ser, para todo mundo, acredito que vai ser muito valiosa. E queria agradecer aí para todos os ouvintes, toda a equipe, e a gente vai ter mais oportunidades como essa aqui no nosso podcast da Agrifato. Queria agradecer a todos e obrigado, pessoal. Boa semana para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom trabalho.